Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje mais um programa a respeito das reformas estruturantes. Esse programa que já está tomando um grande vulto aí no nosso meio, entre as empresas, entre os empresários, para saber as opiniões dos nossos participantes aqui sobre as reformas estruturantes, né? Tanto a administrativa como a tributária. Hoje o tema que vamos tratar é a complexidade do sistema tributário brasileiro e os impactos para as empresas, né? E tenho o prazer aqui enorme de trazer um grande amigo, um grande irmão, companheiro da gente aqui da FENACON. Fico feliz por ele ter aceito esse convite, o João Eloy Olinek, presidente executivo do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que é também contador, bacharel em Direito, auditor, perito judicial, professor de pós-graduação em Gestão Tributária e Perícia Judicial. Então, primeiramente, tudo bem, João Eloy, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença conosco. Eu gostaria que você desse um alô para a turma aqui, e depois já vou entrar um pouquinho na nossa pergunta, no nosso questionamento, que é o tema de hoje. Bom dia, presidente Sérgio, bom dia a todos os ouvintes, todos aqueles telespectadores que estão nos assistindo. Para mim é um prazer enorme estar aqui contigo, né, com a FENACON, que é uma parceira aí nossa de muito tempo. Já fizemos muitos trabalhos para a FENACON, já participamos de muitos movimentos juntos, inclusive com presidentes anteriores, como o Mário Berti e o Valdir Petrobon, que são aqui do Paraná, né? E deixaram aí esse legado para você que está tocando com muita competência e profissionalismo, né? Eu fico muito agradecido pelo convite e fico aí à disposição sua e de todos aí que estão nos assistindo, para que a gente possa discutir esses assuntos aí tão sérios, né? Que infelizmente são evitados pela maioria da população, que não quer falar de coisas tão sérias assim, né? Mas é importante, né? São temas importantes, porque nós estamos tratando do destino das nossas vidas, né? Das vidas aqui do brasileiro, na verdade, né? Das empresas, das pessoas. Então, é um tema relevante. Então, só para situar um pouquinho, Sérgio, se me permite, né? O IBPT é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Nós temos a sede aqui em Curitiba, mas nós temos aí um alcance de mídia e de reconhecimento nacional. Hoje nós somos, com certeza, a principal fonte tributária de todos os veículos de imprensa no Brasil, e a gente teve a nossa fundação em 1992, e de lá para cá a gente vem sempre divulgando estudos nessa área tributária, né, para conscientizar a população brasileira com relação à alta carga tributária que nós temos e também com relação à péssima alocação desses recursos em termos de melhoria de vida do povo brasileiro, né? Esse é um dos assuntos aqui até que eu gostaria daí da gente falar na sequência, né? Mas fico à sua disposição aí, Sérgio, para você perguntar o que você precisar aí, tá? Bom, a gente sabe que a complexidade do sistema tributário brasileiro impacta diretamente na rotina das empresas, dos negócios, gerando preocupações e muitos gastos, né? Então, com relação a isso, vocês fizeram um estudo, um levantamento de dados extremamente relevante, e é sobre isso que a gente gostaria também de comentar um pouquinho aqui, né? Relativos às normas editadas no país, e o que impacta hoje isso, né, na vida das empresas e do brasileiro, e o custo disso, né? Isso é muito importante, né? Para quem, evidentemente, acho que todo mundo deve conhecer o BPT, mas para quem não conhece, o BPT tem um trabalho muito significativo nessa geração de índices, de indicadores e de dados, né? De extrema importância para a análise das empresas, enfim, de investidores, e quem quer vir trabalhar no país, e também subsidiou muito a nossa federação, em muitos relatórios, e como outras entidades aqui no país, e o próprio governo se utiliza até hoje de muitos dados que o IBPT divulga, né? É importante ressaltar que dentro deste planejamento que vocês fizeram, desse levantamento, né, viu-se que temos 4.377 normas tributárias, né? E que se a gente tivesse que imprimir
no formulário aí A4, né? Teríamos quilômetros de papéis aí só de normas tributárias brasileiras. Isso realmente é um absurdo, né? Não é uma coisa muito simples, né? A gente fala isso para pessoas de outros países, eles ficam meio atônitos assim, né? Porque a coisa em outros países, a coisa é um pouco mais tranquila, e mais estável, né? Então, eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho disso, o que isso representa em gasto ao ano para o país, né, como todo, né, para as empresas, e como é que vocês enxergaram isso nesse levantamento que vocês fizeram. Então, a palavra está com vocês, João. Ok, obrigado. Veja, é muito preocupante a gente terminar um levantamento desse e chegar nesses números e nessa conclusão, né? Em termos de Brasil hoje e em termos de Brasil no futuro. Esse estudo aí, ele consiste num levantamento da quantidade de normas que nós tivemos e temos aqui no Brasil pós a Constituição Federal. Então, agora, ao completar os 32 anos da Constituição Federal, de 1988, nós temos essa quantidade de normas. Veja, nós temos editadas até hoje, depois da Constituição até agora, vamos dizer assim, o nosso deadline, onde a gente fecha, é no final do mês de setembro. Então, até o dia 30 de setembro, porque logo no começo de outubro é o aniversário da promulgação da Constituição Federal. Então, nós fechamos sempre no final de setembro, tá? Então, até o final de setembro de 2020, da Constituição para cá, já foram editadas mais de 6,4 milhões de normas, né? Isso aí, em média, dá umas 800 normas por dia útil. Em matéria tributária, porque nós fazemos o seguinte, você veja o trabalho que nós temos. Nós levantamos as normas e aí nós temos que ver uma a uma para ver se a matéria é tributária. Se for tributária, a gente vai catalogar a parte. Então, em matéria tributária, nós tivemos a edição de 419.387 normas. Então, você veja, são mais de 2,17 normas tributárias por dia útil. Então, você veja, a cada dia que você trabalha, de segunda a sexta, você vai ter, em média, quase 2,5 normas por dia, para você ficar inteirado. Em 32 anos, nós tivemos 16 emendas constitucionais. É um absurdo um país, entende, de 1988 para cá, ter 16 emendas constitucionais. Se você fizer um paralelo, por exemplo, com os Estados Unidos, eles estão na 4ª emenda, só que a Constituição deles é do final do século XVIII. Então, veja a diferença da seriedade do tratamento da Constituição Federal. E agora, podemos ter mais ainda com as reformas tributárias que são propostas de emenda constitucional, né? Ambas são, né? Provavelmente vamos para 17, e tem mais uma coisa ainda, presidente, e demais telespectadores. Veja que esse ano, tá, dificilmente vai sair reforma tributária. A comissão que está vendo lá a reforma, ela pediu uma prorrogação de prazo até dezembro desse ano. Então, o governo federal colocou só a primeira parte da reforma dele até agora. Então, eu acho que esse ano, esqueça a reforma tributária, aí você vem no ano seguinte. No ano seguinte, tem aquela questão do princípio de anterioridade. Vão criar impostos, então vão criar o IBS e vão criar o imposto seletivo. Mesmo que a reforma seja aprovada em 2021, por causa do princípio de anterioridade, eles só poderão valer a partir de 2022. Só que em 2022 nós vamos ter eleições. Em ano de eleições não se pode criar, aumentar tributo. Então veja que chave de braço que nós estamos com relação à reforma tributária. Não sei como é que eles vão resolver isso, né? A única possibilidade para resolver isso que eu vejo, né, dentro do campo jurídico, seria o ano que vem fazer uma emenda constitucional para criar uma exceção lá no princípio da anualidade com relação a essa reforma. A única coisa que pode ser feita. E é incrível, né, cara? Então, nós tivemos aí essas 16 emendas, né? Nós tivemos majoração de praticamente quase todos os tributos nesse período, né? E as normas estão aí. E tem mais um detalhe, viu? Além dessa quantidade de normas, senhores, nós temos também a qualidade das normas, né? Infelizmente, as normas no Brasil, elas não são feitas de uma maneira muito clara. Por exemplo, eu digo o seguinte, quem trabalha com contabilidade sabe e entende o que eu vou falar, tá?
Daí você está lendo uma norma, puxa vida, mudou, então vamos ver o que mudou. Daí está escrito lá na norma, altera-se o inciso 3, a linha 5 do parágrafo 7 da lei 6.200 e... Cara, você tem que... Não fica nada claro, você tem que correr, pegar a tal da lei, ver a remissão, ainda quando você está num site tipo Planalto, que você clica ali, você vai para lá. Mas, cara, por que vocês não revogam uma lei, colocam outra? Facilita a vida de quem lida com isso. Cara, eu trabalhei muito tempo com contabilidade e sofri muito na mão dessas questões de normas legais. E eu acho que os escritórios de contabilidade também sofrem bastante até hoje. Então, vamos lá. Qual é o peso disso, Sérgio, que nós temos em relação a essa quantidade de normas? Vejam, é muito mais burocracia, é muito mais pesquisa que toma tempo do contador, do contador da empresa e do dono do escritório de contabilidade. Tá? Junto com isso, Sérgio, vem as outras obrigações acessórias. Além das normas, nós temos o quê? Guias, formulários, livros e preenchimento de programas eletrônicos, etc. É para a Receita Federal, é para o Estado, é para os municípios, cara. Isso aí toma um tempo dos escritórios de contabilidade. Tá? Não sei se eu vou falar, se o que eu vou falar está vivo até hoje, mas no escritório de contabilidade do meu tempo, que não tinha uma burocracia tão grande assim, estou falando década de 80 por aí, nós tínhamos na contabilidade mais gente que no departamento fiscal. Só que com o advento da quantidade enorme de obrigações acessórias, isso daí mudou. A contabilidade ela foi simplificada, não o conhecimento, mas a operacionalidade, a forma, tá? E as exigências burocráticas, o nosso custo de conformidade, ele aumentou muito, 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 muito. Então, o que acontece? O escritório de contabilidade hoje tem mais gente no departamento fiscal para atender os governos do que para atender o cliente. Né? Eu não sei se continua assim, né? O que eu posso lhe dizer nesse particular é que, na verdade, melhorou, a tecnologia ajudou a melhorar, vamos dizer assim, a operação, né? O processo operacional. Mas pela instabilidade legislativa, vamos dizer assim, né? Mudanças de critério legislativo, que isso é constante, né? É um ato COTEP aqui, um acerto ali, um acordo cá, CONFAS, enfim, N situações que a gente conhece bem, traz uma tremenda insegurança jurídica, né? E isso, de fato, aumenta realmente essa questão dos controles, né? Quer dizer, compliance é muito forte hoje. Tem que ser, senão as empresas têm problema, né? E mesmo assim, eu lhe garanto que a grande maioria das empresas, se não a totalidade, infelizmente emite, por exemplo, um documento importantíssimo, que é a nota fiscal, né? De forma errônea. Muitas das vezes ela não está atualizada dentro dos termos legais que foi praticada pelas esses acordos todos que mudam a todo dia a nossa legislação. E que eu brinco muito de que a nossa legislação parece o planeta Terra, que tem vida, né? Ele mexe, né? Ele não para nunca, quer dizer, então a situação é constrangedora, né? A legislação é um organismo vivo, né? Que vive em constante mutação e os habitantes desse organismo, aqueles que fazem, muitos não estão preparados para isso, sabe? E acabam se perdendo porque, cara, ou você se dedica efetivamente à contabilidade operacionalmente, ou você vira um consultor, né? Decorando ou estudando todas essas normas aqui, e daí? Quem é que vai tocar a contabilidade? Aí você está preparado para o seu cliente, mas e daí? A parte contábil, como é que fica? Fica muito difícil, tá? É impossível. Eu diria para você que você tem que ter um corpo de empresário, de pessoas da contabilidade, de advogados, enfim, para analisar essas mudanças, para poder atender adequadamente às necessidades dos seus clientes, mas é muito complicado, porque você precisa estar muito por dentro da legislação, e não é simples isso, é muito difícil. Tá? Se a gente pensar em todas as empresas econômicas que temos no país, quer dizer, cada uma tem um dado específico e muito particular do seu negócio, quer dizer, isso daí que ocasiona toda essa grande dificuldade. Isso acarreta um gasto muito grande. Aliás, esse dado aqui me passaram que foi feito talvez no trabalho de vocês. Acho que 162 milhões de reais ao ano
né, para manter essa questão de sistemas, pessoal, essas modificações legislativas, compliance, é o que se gasta no país, né? Então, o que você me perguntou no início da nossa conversa, né? Era a questão de valoração, né? Esse dado é correto, mas eu tenho um outro dado para você, que é o gasto que nós temos das empresas que têm com o custo de conformidade, ou seja, o cumprimento das obrigações acessórias para levar o tributo para os cofres públicos, incluindo toda essa questão de legislação, incluindo guia, formulário, programas e tudo. 2,5% do faturamento das empresas. olha só. Isso daqui é custo, cara. Custo, só que a maioria das pessoas não entende e não colocam todo esse custo como custo do seu produto, custo da mercadoria, se é repassado, entende? Porque é muita coisa, viu? Além da gente ter um sistema tributário com uma tributação muito alta, concentrada no consumo, em cima de faturamento, ainda a gente tem um gasto muito grande para levar esse tributo, apurar, né, e levar esse tributo aos cofres públicos. Isso totalizou o ano passado em torno de 65 a 70 bilhões de reais de gastos só com custos de conformidade pelas empresas. Quer dizer, é um absurdo, né? Agora, só para complementar, você veja alguém que vem de fora e quer saber como é que é o nosso sistema tributário e quer aplicar o dinheiro e investir aqui no Brasil no sistema produtivo. Quando ele vê tudo isso aí, Sérgio, ele vai se assustar, entende? Porque é um absurdo, sabe? Agora um parênteses aqui para a reforma tributária. Muito bem, temos duas PECs aqui. Uma delas provavelmente vai ser aprovada, ou vão tirar o que tem de melhor em cada uma delas. Mas nós vamos ter a colocação no nosso cenário, no nosso sistema tributário nacional, de 2 novos tributos. Aí, óbvio, uma quer eliminar 5, outra quer eliminar 9. Só que nós temos que pensar que essa eliminação não é assim, tipo, Gini é um gênio, sabe? Aquele negócio que ela faz com o narizinho assim e sumiu tudo. Não acontece, tá? Nós vamos ter que conviver, veja, na proposta do Raul, 5 anos, e na proposta do APEC 45, do API, 10 anos. 10 anos. Então, nós vamos ter, gente, nesses próximos 5 ou 10 anos, uma convivência dos tributos que nós já temos, das obrigações acessórias que nós já temos, mais esses que estão sendo criados e suas respectivas obrigações acessórias. O que é um absurdo, né? Nós temos isso no Brasil, né? Então, isso é um absurdo, quer dizer, realmente... O Brasil está... Aliás, o governo tem falado muito no impacto do e-business, né, em relação ao CDE, de poder ingressar no CDE e tudo mais, e que isso vai impactar, é evidente. Né? Isso não vai mudar nunca se mudar os critérios, né? Aliás, essa história de obrigação acessória é uma coisa, não é nova, é muito antiga, a gente sabe disso. Né? Todo ano a gente agrega novas obrigações acessórias e aquelas que eles vão falar, não, a gente vai tirar depois, vamos primeiro consolidar. Não tira. Análise, e dificilmente tirou algumas, né? Mas, ao longo dos anos, quer dizer, o que se tirou foi muito menos do que se colocou, né? E com uma complexidade muito mais elevada, né? A forma de se aplicar, de se captar os dados, as informações. Então, isso realmente é muito ruim. E essa passada de 5 anos e 10 para vamos dizer assim, para o empresário, né? Para o contribuinte, né? Ela é muito custosa, né? Porque a ideia, além de tudo, analisando melhor essas PECs, você vê que tem um fundo de compensação que vai durar muito mais do que isso. E o próprio governo, entre os estados, tal, até esse alinhamento chega até 50 anos, né? Uma das propostas. Né? Então, é absurdo pensar numa mudança em 50 anos. Né? Acho que isso aí é totalmente fora da realidade. Vou te dar uma sugestão, Sérgio. Nós fizemos um trabalho, antes de você assumir a FENACOM, uma pesquisa para a entidade em relação à questão da quantidade das normas tributárias que nós tínhamos, quantidade das obrigações acessórias que nós tínhamos no Brasil, e fizemos aí uma pergunta para alguns escritórios de contabilidade, quais as obrigações que eles estavam fazendo em duplicidade,
E tinha obrigações que estavam fazendo em triplicidade a informação, para você ter uma ideia. Se você encontrar aí, né, você vai achar aqui nos arquivos da FENACOM, quiçá pudéssemos até atualizar esse estudo, né, que foi feito a questão, acho que de uns 3 ou 4 anos, que é muito importante, né, porque a situação ela vive vamos mudando, você atualizar, tem sim. um organismo vivo, né, mas eu posso Verdade. afirmar para você que sempre aumentam as obrigações acessórias e a diminuição ela é muito pouca, né? E É sempre verdade, vem mas um outro, né? são um critério muito ruim, né? Agora, o pior de tudo isso, viu, João, é que a gente tem um sentimento, né, de que com tudo que se aumenta de controles e que aumenta a carga tributária, né? O fato do governo, por exemplo, não atualizar tabelas de imposto de renda, tudo mais, desse tipo, tudo isso é um aumento de imposto indireto, né? Isso já é coisa de anos, né? Com certeza. Que já vem há muito tempo. Digo mais, Sérgio, a não atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física, se fosse uma pessoa jurídica que estivesse fazendo e não o governo, é apropriação indébita. Porque o governo é apropriação indébita mesmo, porque o governo, ao não atualizar a tabela, ele fica com o dinheiro do contribuinte para ele, tá? E é uma obrigação do governo atualizar a tabela do imposto de renda da pessoa física. Não é uma benesse. Ah, nós vamos atualizar. Nada, é a obrigação. Gente, o que é uma atualização de uma tabela? É o reconhecimento da perda de poder aquisitivo da moeda. Só isso. Cara, você tem inflação, tem que repor. É uma coisa tão óbvia. E eles dizem, acho que nós vamos atualizar a tabela, porque não sei o quê. Vamos indexar, né? Vai indexar o país, não podemos sair da indexação. Essa é a conversa que a gente escuta muito, né? É o direito do contribuinte. É o direito. Um dos direitos do contribuinte é a atualização da tabela. É um absurdo isso. Pensar que a tabela está há 25 anos desatualizada, muita gente não sabe disso, né? Detalhe, então, então ela está desatualizada desde 1995, quando acabaram com a inflação por decreto, com a extinção da UFIR. Acho que a Unafisco, o Sindifisco, fez um levantamento desde aquela época para cá, e ela está defasada em mais de 90%, para você ter uma ideia. Já virou 100%. 105%, né? Se pegar essas últimas inflações, eu já, com certeza, vai virar 100%. E agora os caras não querem repor uma inflação de 3% no ano, ou se repor, vão dizer que é uma benesse do governo. Parabéns, você ganhou uma atualização. Pelo amor de Deus, né, cara? Me poupe, cara. Eu estou ouvindo esse papo há muito tempo e é ridículo isso. É ridículo, entende? O governo achar que ele está fazendo... É direito do contribuinte, só isso. Pô. É exatamente isso. E dentro dessa lógica, João, vocês criaram um indicador muito interessante, eu gostaria que você comentasse, que chama-se IRBS, né? Criado em 2011, que é o Índice de Retorno do Bem-Estar à Sociedade. Interessante isso. Mas aí uma movimentação importante, né? É interessante você comentar por que vocês criaram esse índice, né? Qual é o objetivo dele, a finalidade, e a medição que está sendo feita, e como é que o país está ranqueado dentro desse índice. Dá uma palhinha para nós sobre isso aí. Não, vamos falar assim, só que você pega o lenço aí, né? Porque a gente vai chorar um pouco. Pega o lenço por causa da nossa situação no Brasil. Infelizmente, não é nada boa, viu? Mas muito bem, gente. O IBPT, desde a sua fundação em 1992, vem falando e trazendo estudos mostrando que a carga tributária nossa é alta, muito alta, sempre foi alta, a ponto de, para vocês terem uma ideia, na década de 70, o ministro Delfim Neto cunhar uma expressão chamada belíndia. O que era a belíndia? Era que o Brasil tinha uma carga tributária comparada com a Bélgica, mas o retorno dos serviços era muito parecido ou pior do que o da Índia. Então, a gente vivia numa belíndia. Você vê, nós estamos falando de década de 70, década de 80. Cara, mas a belíndia não foi embora. E o que nós precisávamos aí para mostrar que a belíndia ainda existe? Mostrar tudo isso que a gente vem falando desde 92 com números, né? Aí surgiu a oportunidade da nossa ideia de criar um índice para mostrar a realidade desse fato. O Brasil tem uma carga muito alta e retorna muito pouco para a população. Ponto. Como é que eu vou mostrar isso em números? E criamos, então, esse índice, o IRBS,
que é o Índice de Retorno ao Bem-Estar à Sociedade, esse índice ele é derivado de dois outros parâmetros. O primeiro parâmetro é a carga tributária sobre o PIB. Esse índice nós obtemos do Brasil, é o próprio IBPT, e do restante dos países que a gente calcula, a gente pega nas páginas no site da OCDE. E, do outro lado, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele mostra a qualidade de vida dos países, o crescimento desses países e o crescimento das pessoas que lá vivem, né? O direito à alfabetização, direito à saúde, direito à segurança, direito a tudo, entende? Que possa trazer uma melhoria na qualidade de vida do povo. Então, isso é medido pelo IDH. Então, o IDH é o seguinte, ele vai de 0 a 1, quanto mais perto o país chegar de 1, melhor ele estará com relação ao desenvolvimento do seu povo e da sua população. Então, esses dois índices, tá? De um lado a arrecadação e do outro lado a melhoria da qualidade de vida, que é o IDH. O que nós fizemos? Fizemos uma pesquisa para ver qual que era o mais importante, porque não podiam ter o mesmo peso. Nos países lá mais desenvolvidos, que tem uma inflação alta e um retorno espetacular, o pessoal não reclama da carga tributária alta, porque eles têm tudo lá, desde que nascem até o dia que morrem. Então, esses direitos eles têm e não importa que eles cobrem 40%, 45%, eles recebem. O problema é que no Brasil se cobra bastante e não se recebe o retorno com qualidade. Então, o que nós fizemos? Nessa pesquisa deu o seguinte, então, partindo disso que eu falei, a importância para a carga tributária é de 15%. E a importância do retorno, que melhore a qualidade de vida da população, é 85%. Então, já dá para criar o IRBS. O que nós fazemos? Nós pegamos a carga tributária sobre o PIB, que é um percentual, transformamos em decimal e colocamos 15% de elevação de importância, ponderado, matematicamente. Mais o IDH, que é um índice decimal já, ponderado a uma importância de 85%. Então, a somatória desses dois índices ponderados dá um novo índice que se chama... Quanto maior esse índice for, melhor é o retorno do país em relação aos valores arrecadados com tributos. Muito bem. Aí você tem o cálculo e você tem os valores. O que você tem que fazer para mostrar para a população? Montar um ranking, né? Para ver quem é que está melhor colocado, quem está em primeiro, quem está em terceiro e assim por diante. Então, o que nós fizemos? Para fazer esse ranking, escolhemos os 30 países de maior carga tributária do mundo, obviamente entre eles o Brasil, né, que o Brasil está entre os 15, e calculamos o IRBS de cada um desses países. Isso desde 2011 para cá. Agora saiu recentemente a 10ª edição. Então, quanto maior o IRBS, mais perto da perfeição, vamos dizer assim, do retorno dos recursos arrecadados. Então, nós tivemos nessas primeiras colocações, já nesses 10 anos, a Suíça, tivemos 2 vezes os Estados Unidos, tivemos a Austrália também 2 vezes, e agora, por 3 anos consecutivos, o melhor IRBS de todos os países, dos 30, é da Irlanda. Está em primeiro colocado. Tá? O que faz com que fique lá em cima em primeiro colocado? Uma carga tributária baixa e um retorno alto, um IDH alto, né? Uhum. Tá? Então, o Brasil tem a carga tributária entre os 15 países de maior carga do mundo, mas o IDH dele, gente, é 0,780 e pouco. Os primeiros lá de cima estão com o IDH de 0,900 e pouco, quase perto de 1, que seria a perfeição, que ninguém vai atingir, né? Mas o Brasil não, o Brasil ele está entre os 80, ele perde aqui na América do Sul, e o IDH dele para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, a gente está atrás, tá? Então, o que aconteceu nesses 10 estudos? Desde 2011, o último colocado entre os 30 países de maior carga tributária em relação ao retorno dado para a população é o Brasil, o varonil. E olha, cara, o IDH dele, o IRBS dele é baixo, muito baixo, e o penúltimo ainda está bem na frente dele, viu?
eu sempre brinco que se fosse um campeonato brasileiro, desde 2011, o Brasil seria o lanterna da competição em todos os campeonatos. Todos. É muito triste isso. Foi em 30º lugar. Eu acho que É real. isso é um dado importante que você está trazendo. Na verdade, a gente tem esse sentimento, né, que da utilização ruim, né, da tributação, né? A gente tem essa percepção, mas você está trazendo isso numericamente, né? Você está trazendo isso analisado de forma com um critério muito bom. Como é que a gente tem acesso a esse IRBS, né? Você tem esse o IRBS, a última edição, ela está saindo na imprensa agora, então a gente não tem, por exemplo, a divulgação geral ainda do estudo. Eu estou trazendo aqui em primeira mão para vocês, por causa do nosso respeito e da nossa parceria, né? Inclusive, depois eu vou mandar para você, Sérgio, o texto do estudo, tá? Para você dar uma boa lida e divulgada aí perante seus pares. Isso. Aí. Posso divulgar, então? Você permite que eu divulgue? Pode divulgar, sim, porque fazer a referência de vocês. A exclusividade a gente já deu, então só falta a publicação agora, a partir de hoje, para sair no restante da imprensa, né? Mas e aí, então, nós vamos depois publicar na página do IBPT. BPT não se fala mais www, né? Isso é coisa de velho, né? Fala. ICM, www, Cruzeiro, INPS. Mas tira o www, então, coloca lá na URL, né? ibpt.com.br. Então, nós vamos entrar na página do BPT e lá você tem todos esses estudos, a maioria deles mais importantes, que nós fizemos nessa nossa caminhada, aí, nessa jornada. E, inclusive, vai ter, não sei se essa semana ou logo na semana que vem, a publicação do IBS também. Tá? Outra coisa que vocês podem olhar lá, que é bastante interessante, nós temos uma planilha com mais ou menos uns 600 produtos e a tributação que ele tem ao consumidor final quando você vai e comprar para aquisição como consumidor. Então, o percentual de tributos sobre esses produtos. Então, você tem lá, e inclusive dividido por tipo, assim, sabe? Produtos hospitalares, produtos para alimentação, bebidas, tarifas públicas e etc, etc, etc. Veículos, tudo separadinho, tá? Isso é muito interessante, sabe? Só que também é triste, né? Porque a hora que você vai comprar, se você começar a lembrar, né? Você vai ficar com raiva, né? Gasolina no carro tem 59% de tributação, né? E depois tem uma, né? O pior de tudo, tá? Ainda não é isso. Os 59 é duro, para a gente engolir. Agora, se uma pessoa, por exemplo, tem um Fusca bem velho, tem uns 20 anos, por exemplo, de uso, até nem paga mais o IPVA, e vai abastecer num posto. E do lado dele chega um CEO de uma empresa que ganha 200 pau por mês, com uma BMW importada da Alemanha, também vai abastecer no mesmo posto. Um coloca cinquentão e outro coloca tanque cheio. A gasolina que eles colocam tem a mesma tributação para ambos. Tá? Vocês vejam o que é a regressividade no Brasil, né? O que é essa regressividade? Ela faz com que o poder de aquisição do mais pobre passe para o mais rico. É uma distribuição de renda ao contrário. E nós não podemos ter isso no Brasil. E mais de 65%, Sérgio, da arrecadação que nós temos no Brasil de tributos provém da tributação indireta, a tributação em cima do consumo. E poderiam muito bem agora, nessa reforma, aproveitar e mudar esse cenário, né? Mas não, eles estão criando mais tributos sobre o quê? Sobre o consumo. Exatamente. Então, quem vai pagar a conta é o consumidor, né? Na verdade, sempre. Por fora. Mas agora mais ainda, né? Cara, o consumidor ele não tem para quem repassar. Ele pode descontar na marquise da calçada, dar um chute numa pedra, mas não pode passar disso, cara. Não tem, né? Gritar com a esposa, gritar com os filhos, ficar nervoso. Mas não tem o que fazer, porque, veja, dentro da legalidade, ou seja, quando você emite um documento fiscal, uma nota fiscal, tá? Aliás, na nota fiscal, trabalho nosso, tem lá valor aproximadamente dos tributos, que é o trabalho do IBPT também.
de olho no imposto, começou lá com o Guilherme Afif, quando ele era presidente da Associação Comercial de São Paulo, né? Então, vocês vão ver lá na notinha, que se vocês pegarem, né, vai estar escrito assim, fonte IBPT, valor aproximado dos tributos, tantos por cento. Só que não joguem fora a nota, por favor, guardem a nota, cara. Cara, isso aqui é um dever do brasileiro, pedir a nota e pegar a nota. É verdade, você tem toda a razão. O primeiro lixo que ele comprar. Ele só fica com a nota que é o seguinte, quando diz assim, ó, essa nota é garantia do produto. Tá? Daí, se tem garantia do produto, ele pega a nota. Só que ele chega em casa, coloca numa gaveta qualquer, numa bolsa qualquer, e nunca mais ele acha, cara. Quando o produto estraga, ele vai ficar catando e procurando ver se ele acha a dita nota fiscal. Então, nós temos que acabar com isso, né? Esse horror da nota fiscal. Isso agora, aí agora é eletrônica, né, João? Agora precisa guardar na nuvem, né? Mudou um pouco o critério só. Bom, João... Você que viajou bastante, Sérgio, você sabe que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que lá no consumo final, depois do caixa que você paga a mercadoria, é que tem perguntas. O senhor vai querer a nota fiscal? Né? Principalmente imposto de gasolina, cara. Sabe? Vai querer a notinha? Vai querer a notinha? Já escutou isso, com certeza, né? São Paulo ainda não é tanto assim, porque tem o CPF na nota, né? Sim. Sempre lá no aeroporto, lá de Congonhas, quando eu estou, eles me perguntam se eu quero o CPF na nota, então a nota sai. Mas, gente, é um absurdo, entende isso? De perguntar, entende? O senhor vai querer a nota, cara? Você sabe que nos outros países a nota é consequência da venda do produto, ela sai automaticamente. Então tem que pegar. Né? E lá também tem valor com tributos, valor sem tributos. Não é isso? João, olha, nosso papo é muito gostoso. E quando a gente conversa com alguém que conhece a matéria, muito obrigado. Passa rápido e, infelizmente, estouramos até o nosso tempo aqui do programa. Mas o importante é que rápido, né? Faremos outro, se Deus quiser. Fiquei muito feliz aqui. Fazer para falar sobre a reforma tributária daí. Exatamente. Fiquei muito feliz com a sua vinda aqui, com a sua fala, né, com esses pensamentos que você trouxe importantes, essas análises, né, sobre, na verdade, o que acontece na tributação brasileira, essa legislação absurda, que realmente traz insegurança jurídica muito forte, traz muita burocracia, traz muito custeio para todo mundo, né? E o custo do Brasil. O custo do Brasil. A gente quer já realmente acabar com todo esse quadro. Então, agradeço você. Quero que você transmita também o meu abraço ao Gilberto Amaral, grande amigo nosso. Também abraço virtual. Do IBPT. E fico feliz com essa vinda. E vamos marcar um outro dia também para a gente dar continuidade a esse bate-papo gostoso, que é importante para todos ouvirem, né? Até quem não conhece com profundidade do IBPT, para que venha conhecer, como você bem colocou. Ele pode não conhecer no dia a dia, mas se ele pegar a notinha lá que ele emitiu, ele vai ver que o IBPT está lá. Fez o cálculo, foi um trabalho muito árduo. Na época não queria, o governo não queria dar esse destaque, você lembra bem disso? O governo não queria dar o destaque da nota para dar essa consciência à população do que tem de carga tributária naquele produto que ele está comprando. Não é interesse do governo. Mas é isso não aí. É interesse do governo. E o pessoal que está nos ouvindo aqui, por favor, vão lá na página do IBPT, que vocês vão ficar não vão sair muito mais inteligentes, mas vão sair muito mais bem informados com relação à questão tributária no nosso país, tá? Nós temos muitos estudos de alta qualidade lá, e quem se interessa, por favor, vai lá, que você vai encontrar. Serginho, de coração, tá? Muito obrigado, entende, pelo convite, né? Você sabe que nós estamos sempre à disposição de vocês. Você, como você já falou no início, é um grande amigo nosso, né? Além de ser um excelente profissional e fazendo tudo pela classe aí dos contabilistas no Brasil, dos escritórios de contabilidade. Desejo a você uma gestão muito profícua, de muita responsabilidade, de muito trabalho e de muito profissionalismo, com ótimos resultados, tá? E coloco sempre, como eu sempre coloquei, o IBPT à tua disposição, tá? Eu vou te mandar as informações que eu tenho aqui, tá? Obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar um pouco com você
e com o público que nos assiste aqui, tá? E fiquem com Deus, tá? Uma ótima semana para todos. Carpe Diem. Obrigado, meu irmão. Um abraço para você. Abraço a todos Tchau, aí. tchau. Obrigado por mais um programa que vocês assistiram. E fique sempre conosco, que as novidades estão sempre vindo aí, relativas à tributação e outros temas que a gente vem divulgando. Então, um forte abraço a todos.